Qual a importância da prática do profissional psicólogo na sociedade contemporânea? Quais os principais desafios, obstáculos da prática desse profissional? Já que estamos falando do profissional psicólogo, vamos pensar em saúde mental. Ah, como a pandemia da Covid-19 está comprometendo a saúde mental das pessoas e por quê? Pois bem, esse é algumas das questões que eu vou responder aqui nessa fala, nesse vídeo. Eu sou Aidê Fernandes, sou psiquiatra, e agora quero conversar um pouquinho com vocês sobre o psicólogo clínico e a pandemia da Covid-19. Bom, para poder abordar essa questão, eu preciso contar um pouco como é que foi a minha história, né, de como é que eu descobri ou como é que eu me aproximei da psicologia, já que eu sou psiquiatra, que é uma especialidade médica. Na verdade, eu me formei no final dos anos 80 e 86, mas entrei no curso de medicina em 1981, com 17 anos. E na minha época, o curso de medicina ele era bem dividido. Existia um ciclo inicial, que era chamado de ciclo básico, primeiro e segundo ano. Existia um ciclo que chamava-se de pré-clínico, que era o terceiro ano da faculdade de medicina, da graduação. E existia um ciclo clínico, que era o quarto, quinto e o sexto ano, né? No ciclo básico, você aprendia matérias mais teóricas, disciplinas mais teóricas, não tinha muito a prática da psicologia, desculpa, da medicina. O mais próximo disso era as aulas de anatomia, alguns laboratórios da fisiologia, da bioquímica, por aí vai. O ciclo pré-clínico era o terceiro ano, era quando você ia para o hospital ter os primeiros contatos com os pacientes. E o ciclo clínico, aí sim, você ia aprender as especialidades médicas, todas elas, você ia para o hospital, você já estava no hospital, então você já começava os atendimentos, fazia estágios e por aí vai. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque até o terceiro ano, eu não tinha, naquela época, 21 anos de idade, eu não tinha nenhum contato com as pessoas, apesar de que estar fazendo medicina. E no terceiro ano, eu tive o primeiro contato com a disciplina que foi fundamental para a minha relação com a psicologia, que foi a psicologia médica. Quando eu comecei a aprender sobre o relacionamento médico-paciente, quando eu comecei a aprender nessa disciplina a fazer as entrevistas, como me aproximar dos pacientes, como conseguir coletar dados, discutimos fenômenos da relação médico-paciente através da disciplina da psicologia médica. E fiquei encantado com aquela disciplina, né? Quer dizer, a arte de você conversar com as pessoas, a arte de você entrevistar as pessoas, os fenômenos da relação médico-paciente, né? Foi muito importante para a minha formação. Confesso a vocês que foi a primeira vez, além da psicologia com a semiologia, que eu comecei a realmente me aproximar do que seria a prática médica. Portanto, eu gosto de dizer que a psicologia médica me aproximou da, da arte e da especialidade da profissão médica, né? Então, a minha relação com a psicologia sempre começou com um encantamento por essa arte. Vivi muitas situações interessantes e marcantes até hoje através da disciplina, essa disciplina que foi a psicologia médica. Isso com 21 anos de idade, portanto, um garoto inseguro, cheio de inseguranças. Imaginam como é que era para me aproximar das pessoas dentro do hospital, dos pacientes, conversar com esses pacientes, coletar a história de vida deles, que era o que mais a gente fazia nessa disciplina. Enfim, mexeu totalmente com a minha formação de graduação médica. Ali já se plantou a primeira semente para eu me interessar pela psiquiatria, que veio se consolidar mais tarde, mas no terceiro ano de medicina eu já comecei a querer fazer a prática da medicina focado na questão da conversa, do acolhimento, da entrevista, na arte da entrevista. Portanto, tenho uma relação de muita gratidão com a psicologia iniciada aí nesse momento. Outra história interessante que me aproximou também da psicologia, aí eu já era formado, tinha
alguns anos de graduação, foi já em 1999, quando eu tive a honra e o prazer de participar de um grupo de profissionais aqui de Itajubá, no sul de Minas, onde eu estou até hoje, para a gente poder montar um curso de psicologia. Um curso de psicologia. Eu, que era um psiquiatra iniciante, a psicóloga Maria Fernanda Cassavia, a professora Ailema, e outras psicólogas que haviam na cidade, Regina, Célia, Roseli, Ana Maria Menicali, Luísa Mauad, psicóloga Otávia, Silene, enfim, outras que com certeza o tempo está esquecendo, mas esse grupo que se prontificou a tentar montar um primeiro curso de superior de psicologia lá no Centro Universitário da FEP, né? E aí eu me aproximei do universo da formação do psicólogo, estudei muito sobre isso, aprendi muito com esse grupo de formação e tive a honra e o prazer, escolhido pelo grupo, de ser o primeiro coordenador desse curso de psicologia, que foi uma experiência fantástica. Eu era um médico iniciante, mas aí podendo participar e coordenar o primeiro ciclo, né, a primeira turma de psicologia do curso universitário de psicologia da FEP. Ali eu realmente me apaixonei pela ciência, psicologia, aprendi muito com todas essas profissionais que eu acabei de dizer e me aproximei, tive uma relação muito próxima com esses profissionais. Então, depois, quando eu fui fazer o meu mestrado, já tinha mais ainda formação, eu fui estudar sobre o ensino superior no Brasil. E aí aprofundei de vez na formação universitária brasileira, apesar de estudar o ensino médico propriamente dito, mas também estudei muito sobre o ensino da psicologia, o ensino da enfermagem, que eram cursos universitários afins que eu tinha interesse de pesquisar. Como chegar ao Brasil, quais são seus obstáculos, quais são seus desafios. E aí eu fiquei verdadeiramente apaixonado pela psicologia. Então eu costumo dizer que, apesar de ser psiquiatra, eu tenho uma relação muito próxima de paixão mesmo e até de gratidão com a prática desse profissional, o psicólogo. Agora, já que a gente está falando em formação do psicólogo, é muito importante dizer que, e eu costumo dizer, né, o quão importante é esse profissional para a sociedade contemporânea. Na medida que é uma ciência, na medida que é uma ciência que aborda o comportamento humano, que aborda as relações interpessoais, que aborda o sofrimento mental. Por que eu estou dizendo isso? Porque na sociedade contemporânea, haja visto as características, né, das relações interpessoais. As relações interpessoais hoje, elas estão muito passando por um momento que eu acho que é de crise, né? Crise no sentido da ética nas relações, crise no sentido da polarização. As redes sociais acentuaram ainda mais as relações polarizadas, o discurso de ódio, a dificuldade de compreensão de um do outro, né? A sociedade contemporânea, em relação aos relacionamentos interpessoais, na minha maneira de ver, talvez seja uma possibilidade que a gente tem de retomar um pouco as relações interpessoais mais saudáveis, de respeito um ao outro. E eu gosto de dizer isso, eu gosto de refletir sobre isso, porque é natural, por exemplo, algumas pessoas, o leigo dizer assim, eu sou meio psicólogo das pessoas, quando ele pensa de ser aquela pessoa que acolhe as outras, né? Que gosta de conversar com as outras. Eu acho interessante isso, acho legal isso, porém, é preciso deixar claro que a psicologia é uma ciência. Não é simplesmente você ser só um acolhedor das pessoas, das relações. Existe uma ciência por trás disso, existe um treinamento específico por trás disso, existe toda uma série de conteúdo teórico para você abordar as pessoas, para você se relacionar com as pessoas. Então, a psicologia, antes de mais nada, é uma ciência.
Tudo bem de quando as pessoas dizem que são meio psicólogos, mas eu acho que na sociedade contemporânea a gente precisa ressaltar e salientar o quanto que a psicologia é uma ciência. Ela é uma arte de entrevistar as pessoas, de acolher as pessoas, mas ela é uma ciência. Portanto, esse conhecimento é específico, precisa ser treinado, precisa ser feito da maneira correta, da maneira ética, da maneira séria. Então, tomemos um pouco de cuidado com essa questão de que eu sou psicólogo porque eu sei conversar com as pessoas ou eu me interesso pelas pessoas. Não é simplesmente isso. Eu confesso a vocês, por exemplo, quando estou nas redes sociais, as pessoas se confundem muito, talvez pela maneira como eu abordo alguns temas, né? E até pela própria proximidade de ser psiquiatra. E as pessoas imaginam que eu sou psicólogo por isso. E eu gosto sempre de dizer, não, eu sou psiquiatra. Numa atitude de respeito a essa ciência da psicologia, né? E apesar de eu ter feito a especialização em psicologia médica, uma das minhas especializações, mas eu não sou psicólogo, eu sou psiquiatra, que é uma maneira de reverenciar e de ressaltar isso que eu estou dizendo, né? A psicologia é uma ciência e ela precisa ser respeitada e precisa ser praticada dessa forma. Infelizmente, a prática do psicólogo hoje em dia tem alguns obstáculos, né? Não é reconhecida na minha maneira de ver como deveria, né? Apesar da necessidade, existe ainda um certo preconceito de que a prática do psicólogo ela é somente subjetiva, como eu acabei de dizer como eu acabei de dizer agora há pouco, e não é isso, né? A prática do psicólogo ela tem objetividade, ela segue critérios científicos, né? Então não é qualquer fala, qualquer orientação que deve ser dito. Às vezes até profissionais da área da saúde, eu eu percebo, pelo menos na minha visão pessoal, que não respeitam esse profissional como deveriam, né? No sentido de que ele, quando faz as suas orientações ou quando faz as suas colocações, ele está fazendo aquelas colocações baseado numa formação muito criteriosa, muito séria, muito científica, né? O próprio profissional médico, na minha maneira de ver, alguns colegas médicos, até mesmo alguns colegas psiquiatras, não se relacionam com esse profissional com esse respeito que eu acho que precisa haver, né? Alguns dizem até cair na besteira de dizer que não, eu prefiro o psiquiatra do que eu prefiro o psicólogo. São duas práticas profissionais distintas, muito claras. Uma é uma especialidade médica que aborda os transtornos mentais. Já o psicólogo, ele aborda o sujeito humano, o comportamento humano, e tem critérios e tem o seu próprio cabedal teórico para fazer a prática, né? Então, não existe preferência. O psiquiatra aborda o comportamento humano e o sujeito de uma forma, o psicólogo aborda o sujeito humano de outra forma. Claro que há algumas interfaces, claro que quase sempre existem algumas práticas que são afins, mas são profissões distintas e o psicólogo precisa ser respeitado por isso, precisa ser valorizado por isso. E aí, já que eu me propus a falar da pandemia da Covid-19, e a gente está aqui falando do profissional psicólogo, a pandemia da Covid-19, essa crise que trouxe esse estresse, essa nova configuração social, essa nova forma, né, de convivência, necessita desse profissional. Necessita de um profissional que possa ajudá-lo no sentido de buscar a sua qualidade de vida, no sentido de buscar a sua saúde mental, no sentido de se orientar melhor de como conseguir e como lidar com essa crise mundial que é a pandemia da Covid-19. Existem estudos dizendo, por exemplo, que nós vamos ver aí uma nova onda que já está vigente, né, que posterior a essa pandemia, que é a possibilidade de haver uma prevalência de transtornos depressivos e transtornos ansiosos, né, por conta do estresse da pandemia da Covid-19. E isso vai fazer com que as pessoas comprometam a sua saúde mental. Portanto, esse profissional psicólogo, ele tem aí um papel fundamental de participação, de orientação e de facilitação para que essas pessoas alcancem a sua saúde mental, alcancem
saibam lidar com o sofrimento mental. A pandemia da Covid-19 tem uma característica que é interessante, que a gente precisa refletir em cima disso que eu estou dizendo agora, porque é a primeira vez na história da civilização humana que o mundo inteiro está passando pela mesma vivência, que é a vivência do sofrimento e das perdas impostas pela Covid-19. Por conta da internet, todos nós estamos vivenciando ao mesmo tempo essa situação, independente de nação, independente de condição econômica, independente de condição social, independente de cultura, independente de nacionalidade, de linguagem, todos nós estamos aí submersos a essa situação de perda da Covid-19. Isso é único, nunca aconteceu antes. Já tivemos outras pandemias, claro, essa não é a primeira, mas vivenciada dessa forma é a primeira vez. Portanto, é lógico que isso vai trazer repercussões futuras, é lógico que nós vamos ter novas formas de vivência. Estamos aí, por exemplo, impostos a conviver mais próximos com os familiares, durante muito tempo isolados, né? Agora está havendo uma certa flexibilização por conta da vacinação, mas durante muito tempo estivemos isolados com os nossos familiares, com os nossos mais próximos, e isso trouxe repercussões que agora, nesse segundo momento aí, nesse desdobramento da pandemia, está trazendo problemas em relação ao sofrimento mental das pessoas, né? Vários índices aí mostram o aumento da violência doméstica, mostram a questão como eu acabei de dizer agora há pouco, da prevalência de transtornos de ansiedade, transtorno do humor, enfim. A saúde mental das pessoas foi e está sendo comprometida pela pandemia da Covid-19. Daí a necessidade da gente estar refletindo sobre esse profissional, no caso, o psicólogo, né, que até fazendo trabalhos brilhantes online, o psicólogo, alguns psicólogos têm feito esse atendimento online e tem ajudado muitas pessoas na busca e na retomada da sua saúde mental. Então, a gente tem que reverenciar esse profissional, a gente tem que valorizar esse profissional. Daí, mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção de dizer que a psicologia é uma ciência e a arte de ajudar e de acolher as pessoas, de entrevistar as pessoas, sendo psicólogo, é um ato, além de tudo, científico. Então, não é qualquer conversa, não é qualquer abordagem, existe um treinamento, existe um critério, existe uma forma adequada de se fazer isso. E eu estou chamando a atenção disso já porque eu estou falando aqui, tentando mostrar a necessidade e a seriedade da formação desse profissional, né? Por exemplo, já que tem essa possibilidade aí do atendimento online, existem critérios para se fazer isso, existem formas de se fazer isso, e os profissionais que se propõem a fazer esse atendimento online precisam estar atentos a isso. Então, não é qualquer profissional, não é qualquer caso, não é qualquer quadro, você precisa estar atento a isso, né? E aí, já que a gente está falando aí da questão da pandemia da Covid-19 e falando aí do comprometimento da saúde mental por conta da pandemia da Covid-19 e falando aí da formação do psicólogo, né? Eu queria mudar um pouco essa abordagem e trazer uma proposta para essas pessoas que estão vivendo essa situação de crise. Uma proposta de retomada, né? Retomada da sua qualidade de vida, desculpa, a partir da crise, né? E aí existe um método que a gente vem criando, que a gente vem formulando, consolidando, eu e um psicólogo amigo meu, Daniel Santiago, de Pouso Alegre, que é o método 5R, o método de gerenciamento das crises, que pode, de certa forma, ajudar você, seja psicólogo, seja leigo, em relação a esse contexto que eu estou aqui abordando com vocês, ajudar você a lidar com essa situação e conseguir, a partir do uso desse método 5R, conseguir não só fazer a sua prática profissional de uma maneira mais adequada, como também você, sendo leigo, conseguir lidar com a pandemia da Covid-19 de uma maneira mais adequada e, apesar de todo o sofrimento,
da pandemia da Covid-19, você conseguir sair dele de uma maneira mais saudável e até de uma maneira, eu diria, mais forte. E para isso eu vou contar a minha história em relação ao método 5R e fazendo analogia de como você pode usá-lo para poder sair melhor dessa situação triste e estressante que estamos vivendo. Diante de uma crise, o primeiro R, né, a primeira atitude adequada para você poder lidar com uma situação, a gente chama de reconhecer. Eu, quando estava no início da pandemia, lá em março de 2020, você se lembra? Estávamos todos muito tristes, muito angustiados, preocupados, né, se daríamos conta de manter a qualidade de vida dos nossos familiares, se conseguiríamos trabalhar, muitas pessoas perdendo seus empregos, enfim, foi um mês bastante estressante. Eu, claro, como todos os outros, estávamos dessa forma também. Bastante angustiado, bastante tenso, sem saber como atender, sem saber que se as pessoas nos procurariam, porque existia esse medo, né? Será que eu conseguiria exercer a profissão? Eu estava muito preocupado com isso. Eu me lembro que o consultório caiu a 30% da sua, da sua agenda, né? Caiu a 30%. Portanto, eu ia para o consultório e ficava muito tempo sem atender ninguém, porque as pessoas estavam com medo de procurar ajuda naquela época. E num desses momentos, lá eu no consultório, estava lá refletindo, eu me lembro que eu recebi uma mensagem da minha esposa dizendo que tinha vendido um iPhone usado nosso por R$ 400. A gente tinha decidido, até para fazer uma certa reserva em função daquele momento, nos livrar de algumas coisas, vender algumas coisas, desculpa, para fazer uma reserva financeira, né? Então ela tinha conseguido vender esse iPhone usado aí por R$ 400, mandou uma mensagem para mim dizendo algo do tipo: olha, consegui vender o nosso iPhone usado por R$ 400, tá barato, mas é o que eu consegui fazer e tal, algo assim. E eu respondi para ela: do jeito que as coisas estão, qualquer R$ 400 fazem toda a diferença. E ela respondeu de bate-pronto para mim: nossa, você com mais de 30 anos de profissão, né? Mais de 30 anos de profissão, com 2 consultórios particular, eu atendo em Pouso Alegre, atendo em Itajubá, R$ 400 fazem a diferença. Gente, quando eu recebi aquela mensagem, talvez tomado pelo meu estado de humor ali na hora, eu me lembro que eu fiquei totalmente inseguro, cabisbaixo. Mandei um emotion para ela meio que chorando, não respondi mais nada e fiquei ali mergulhado em mim mesmo, bastante angustiado, bastante triste, bastante tenso, refletindo sobre o que ela me disse, né? Com toda essa minha carreira, com tudo isso que eu tinha conquistado, 30 anos de profissão, R$ 400 estava fazendo a diferença. Eu confesso a vocês que eu passei alguns dias muito mal, pensando nas opções que eu fiz, pensando na carreira que eu tinha construído, pensando nas limitações que a pandemia estava me trazendo, pensando até na minha própria condição financeira, o que eu tinha conquistado até ali, e me sentindo impotente, totalmente impotente, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Fiquei durante esse tempo, alguns dias, mergulhado nesse processo de reconhecer. Reconhecer o que estava acontecendo comigo. Simplesmente reconhecer. E aí vai primeiro R do 5R. Quando a gente está diante de uma crise, é preciso passar por esse momento inicial só de reconhecer, sem tomar atitudes impulsivas, sem preocupar inicialmente em decidir nada, somente reconhecer tudo que está acontecendo com você em função da crise, como eu estava fazendo em relação à pandemia. Eu estava reconhecendo o que estava acontecendo comigo por conta da pandemia da Covid-19. É o que eu sugiro a você quando estiver diante da crise, é o que eu sugiro ao psicólogo, que ele reconheça inicialmente tudo o que ele fez, como fez, por que fez, reconheça as suas limitações da sua carreira atualmente. E para você, leigo também, que está vivendo essa situação de pandemia, reconheça inicialmente tudo que está acontecendo, por que está acontecendo, só reconheça. Não se precipite em tomar nenhuma decisão. Voltando à minha história, num segundo momento, após alguns dias, eu comecei a passar por um segundo momento, uma segunda atitude, que é de refletir.
refletir. Eu conversei com a esposa, conversei com alguns amigos, como, por exemplo, com o Daniel, que é o autor do método 5R também. Conversei sobre tudo que estava acontecendo, e aí eu comecei também a questionar, ou a questionar tudo que estava acontecendo comigo. Não só reconhecer, como também refletir. Os caminhos que eu fiz, as opções que eu fiz, as opções que eu não fiz, as portas que foram abertas ao longo da minha trajetória, as portas que foram fechadas, as conquistas que eu tive, as conquistas que eu não tive, os desejos que eu gostaria de ter realizado e não realizei, os desejos que eu realizei, enfim. No segundo momento, eu comecei também a refletir sobre tudo o que estava acontecendo e questionando. É o que eu sugeriria a você, meu caro psicólogo, que reflita sobre tudo que está acontecendo, reflita nas decisões que você tomou, nas escolhas que você fez, nas opções que você fez na sua carreira, na sua prática profissional. E você, leigo também, diante dessa pandemia, reflita. Reflita sobre tudo que está acontecendo, por que está acontecendo. Reflita na sua história, na sua trajetória, nas coisas que você conquistou, nos obstáculos que a vida lhe impôs, nos obstáculos que a própria pandemia está trazendo para você. Reflita, reflita bastante sobre isso. É preciso reconhecer e é preciso passar para o segundo R, que é o refletir. Voltando à minha história, feito isso, eu comecei a me propor a aprender novamente sobre algumas coisas. Eu comecei, por exemplo, me lembro, depois de alguns dias, já algumas semanas, eu comecei a tentar aprender novamente sobre o que eu poderia fazer no meu consultório, como eu poderia fazer, aprender novamente sobre o meu dia a dia. Eu fui reaprender, refazer os caminhos que eu fiz, mas numa tentativa de aprender novamente, ou seja, reaprender tudo que eu tinha feito e como tinha feito. Me lembro que eu comecei a reaprender sobre a forma de atendimento que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, por que eu estava fazendo. Fui reaprender até mesmo como lidar com alguns pacientes em função da pandemia. Então, passei por um processo de reaprender. É o nosso terceiro R, e ele é necessário nas crises. Ou seja, você se dispor a aprender a fazer novamente aquilo que você já fez, mas fazer de forma diferente. Fazer, talvez prestando mais atenção, fazer, tentando superar aqueles obstáculos por outro caminho, de outra forma. Aprenda novamente, reaprenda com a crise, reaprenda com esse sofrimento. O terceiro R é fundamental por conta disso, porque ele dá a oportunidade de você aprender a fazer aquilo que você já fez. E a pandemia está nos dando essa possibilidade. Então você, psicólogo, reaprenda. Reaprenda sobre a sua prática, reaprenda os seus atendimentos, reaprenda sobre a sua vida. E você que é leigo com a pandemia, também se propõe a reaprender, reaprender com as perdas, reaprender com o sofrimento que a pandemia nos traz, né, está nos trazendo. Vamos reaprender. Foi o que eu fiz. E aí, nesse processo de reaprendizado, eu descobri o quarto R, que é fundamental também, que é o reinventar. Eu comecei a tentar fazer coisas novas, coisas que eu não tinha feito anteriormente. Por exemplo, eu fui para a internet, fiz alguns cursos online, e por conta desses cursos online, eu aprendi, comecei a me posicionar diferente nas redes sociais, criei um canal do YouTube, criei um perfil do Instagram, onde eu tento passar para as pessoas orientações sobre a sua saúde mental. Me propus a ser mentor, eu me propus a ser mentor de psicólogos, enfim, eu fui buscar criar coisas novas, tentar ser original, tentar buscar a minha singularidade. É o que proponho a você. Se você reconheceu, refletiu e reaprendeu, também é hora de você fazer coisas novas. Seja original. Faça algo que você nunca fez. Você, psicólogo, por exemplo, em relação à sua prática, tente criar coisas novas. Tente inventar algo diferente. Tente buscar a sua originalidade, a sua singularidade. Você que é leigo, também. Por exemplo, na pandemia, muita gente não pôde ter o seu emprego, mas ele tem o seu. Pode descobrir, novas formas de trabalhar. Sabe aquele seu
hobby que você faz, por exemplo, você que faz artesanato ou faz qualquer coisa, tente transformar isso de uma maneira original numa forma de ganho financeiro. Ou seja, invente algo novo, seja diferente, seja original. E aí, se você reinventou, você vai conseguir crescer com a crise, porque se você reconheceu, primeiro R, se você refletiu, segundo R, se você reaprendeu, terceiro R, e se você reinventou, o quarto R, você vai conseguir reexistir, existir de forma diferente. E isso a pandemia está nos dando a oportunidade. Eu reexisti, eu fui buscar a formação em mentoria e hoje, além de psiquiatra, eu sou mentor de psicólogos. E aí eu tenho uma proposta de mentoria que eu estou tentando contribuir e ajudar para esse profissional ter sucesso, por exemplo, no seu consultório particular. É o que eu proponho para você, psicólogo. Né? Exista de forma diferente, faça algo novo para existir de outra forma, reexistir. Essa é a proposta do método 5R, que, inclusive, eu estou usando ela para fazer a minha mentoria. Né? E a proposta que eu faço para você que é leigo, para você que está ouvindo esse vídeo, reexista, faça da crise, da pandemia, algo que faça você ser maior, ser melhor, ser singular, existir de forma diferente. É isso que eu desejo para você, psicólogo, para você, leigo, é isso que eu aprendi com a pandemia, que me deu a oportunidade de eu crescer. Por incrível que pareça, foi possível crescer. Apesar de todas as perdas, apesar de todo o sofrimento, eu consegui crescer com a pandemia da Covid-19 e é o que eu desejo para você que está ouvindo esse vídeo. Ok? Bom, se você gostou dessa fala e se você gostaria de ouvir algo mais, eu vou te fazer um convite. Clique no link da bio aqui do Instagram e se cadastre, por exemplo, para a mentoria. Se você for psicólogo, clique lá e cadastre. E para eu poder te dar mais informações, mais orientações sobre como pode fazer a mentoria comigo. Ou se você é leigo, me siga aí na internet, me siga no Instagram, no Facebook, no canal no YouTube, para eu poder contribuir para a sua saúde mental. Então, clique no link da bio e se cadastre para participar da mentoria. Me siga nas redes sociais, eu vou ter o maior prazer de contribuir para a sua saúde mental. Portanto, sigamos em frente e com o método 5R, reconhecer, refletir, reaprender, reinventar, vamos existir e reexistir de formas diferentes e vamos crescer. Forte abraço a todos.